Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Da reportagem de capa dessa edição, porque na quinta-feira o presidente Lula saiu em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O responsável pela política fiscal do governo tem sido muito criticado. O presidente negou que haja pressão sobre a capacidade do ministro para concretizar a agenda econômica do governo. Não tem nada para Haddad. Haddad é um extraordinário ministro da Defesa, eu não sei qual é a pressão contra o Haddad. Todo ministro da Fazenda, desde que eu me conheço por gente, ele vira o centro dos debates. Quando a coisa dá certo, quando a coisa não dá certo. Segundo Lula, o debate sobre a MP da desoneração agora depende do Senado e dos empresários. Que não deveria ter sido o Haddad que assumisse a responsabilidade. O Haddad assumiu, fez uma proposta. Os mesmos empresários não quiseram. Então agora você tem uma decisão da Suprema Corte que vai acontecer. Se em 45 dias não houver um acordo sobre compensação, o que vai acontecer? Vai acabar a desoneração. Que era o que eu queria, por isso que eu vetei naquela época. Então agora, a bola não está mais na mão do Haddad. A bola está na mão do Senado e na mão dos empresários. Encontre uma solução. O Haddad tentou, não aceitaram, agora encontre uma solução. Alexandre Garcia hoje conosco. Muito boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo, quero ouvi-lo aí, essas declarações do presidente Lula. Primeiro, ali uma confusão com o nome da pasta do ministro Haddad, né? Chamou de ministro da Defesa. O presidente Lula, que foi em defesa de Fernando Haddad, cometeu ali um ato falho. E depois, essa outra declaração, de alguma forma ali transferindo a responsabilidade agora para o Senado e também para o empresariado. Chama atenção, né, Alexandre? Boa noite. Sem dúvida. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Augusto, Piotto. Que bom estar com vocês nessa sexta-feira. Sabe que domingo eu fiz a primeira leitura no Mosteiro de São Bento e a do Gênesis. O Adão mordeu o fruto proibido e Deus perguntou para ele: que história é essa? Você comeu o fruto proibido, por isso se sente nu? Disse: não, foi a Eva que me deu. Aí Deus perguntou para Eva: não, foi a serpente. Aí é o pecado original de transferir para os outros. Está na genética, veio do Gênesis. Estou falando nisso no meu artigo aí na Revista Oeste. E coincide que o presidente Lula é mestre nisso. A culpa não é minha, a culpa é dos meus ministros, a culpa é das minhas lideranças no Congresso, não fui eu que inventou a importação do arroz, essas medidas provisórias todas, uma atrás da outra, um erro atrás do outro, mas ele lava as mãos. A bola está com o Congresso, a bola está com os empresários, imagina só. Não, a bola está com quem manda no Poder Executivo, a bola é do Poder Executivo. O Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo foi que inchou o Poder Executivo. Quase dobrou o número de ministérios, agora estamos com 39, né? Tem mais um lá para cuidar da enchente no Rio Grande do Sul, que a papagaiada chama de catástrofe climática, não sei por que não usam enchente, né? É para culpar alguém fora daqui, culpar o sol. Mas, enfim, é bem típico, é bem típico. O próprio líder do governo na Câmara, o José Guimarães, né, reclamou que está faltando comando. Ele parece que está desinteressado, ele gosta muito de declarações. O jornalismo de hoje também gosta. Um jornalismo feito de declarações. Lá atrás, no meu tempo de Jornal do Brasil, o Augusto estava no Estadão, a gente recebia dos chefes: olha, declaração, lançamento de projeto, isso é propaganda. A gente tem que saber da ação.
que gera fatos. Aí sim, né? Então é mais uma, né? Cometeu aí esse ato falho, tentou defender o ministro da Defesa, né? E admitiu até que está no centro dos debates quando erra e quando acerta. Agora, o presidente tem ajudado muito a ver erros no equilíbrio fiscal, sem dúvida. Adalberto Piotto, muito boa noite. A nossa reportagem de capa da edição aí dessa semana da Revista Oeste, assinada pelo Carlo Cauti, começa aí trazendo, vamos dizer assim, um desabafo de Rubens Ometo, empresário, dono da Cosan, que acho que representa aí muito do que o empresariado está sentindo na pele aí com esse governo Lula 3. A última atrapalhada aí foi a edição dessa MP do PIS/COFINS, que acabou sendo devolvida aí pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e agora Lula quer transferir a responsabilidade, diz que o governo fez sua parte. Será, Piotto? Paula, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Alexandre, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. A MP é tão boa que ela ganhou a alcunha de MP do fim do mundo. E olha que chamar de MP do fim do mundo é o limite de qualquer abuso. Neste caso não é um abuso, é uma constatação. O Alexandre Garcia fez menção a alguns pontos, eu vou me juntar a ele e colocar, Alexandre, se me permite, alguns detalhes. O Lula acabou de fazer uma ameaça, e é isso? Primeiro ele diz assim, a bola já não está conosco, não é mais do ministro Haddad que tentou. Tentou o quê? De novo propor aumento de receita? Não, isso não é uma tentativa. Não, isso não é uma ideia boa. Se fosse boa, obviamente teria sido discutida. Se até o senador Rodrigo Pacheco, que eu chamo aqui e vou insistir, de menos presidente do Congresso e muito mais líder do governo no Congresso informal, né? Porque as pautas econômicas passam por Pacheco com uma facilidade gigantesca. Se até ele entendeu que precisava devolver essa medida provisória na parte que concernia justamente essa questão do PIS e COFINS, a medida da compensação, como eles chamam, ou do fim do mundo, como de fato foi, tanto que o governo teve que recuar depois da decisão do Rodrigo Pacheco, quer dizer que não tinha apoio de ninguém. Agora, não foi uma medida negociada. O ministro Fernando Haddad tem tido o hábito, desde o começo, inclusive tem sido agressivo nessas propostas todas, ele envia uma medida gigantesca, absurda, e depois ele negocia algumas coisas para ficar com alguma coisa. O Congresso entendeu, só que aqui bateu no limite. Aí vem o Rubens Ometo, um empresário que não está dizendo só o que ele pensa. Isso é o que o ao redor dele também pensa. E nós estamos falando de boa parte do PIB. Mas depois o Lula vai lá e diz que, olha, o Haddad tentou propor e, bom, não aceitou, o empresário ficou com medo. Com medo do quê? Medo de pagar mais imposto para um governo que não para de gastar? Não é medo. Inclusive, olha, quem deu apoio hoje ao ministro Fernando Haddad foi o presidente da FEBRABAN, que disse, olha, esse negócio de conseguir equilíbrio fiscal com aumento de receita acabou. Olha só, esse é o que está apoiando o ministro Haddad, que está assim no fio da navalha, por absoluta incompetência, inclusive. E ele deveria reconhecer que o chefe dele não quer cortar gastos, como não quis desde o começo da gestão. Mas eu vou só no ponto que é mais, na minha opinião, que é mais grave. Ele disse assim, olha, se não acharem um acordo, olha só, o presidente da República primeiro assume o limbo político que ele está. E limbo político é meio caminho para o impeachment. Está faltando um fato só, que talvez apareça nos próximos dias. Porque daqui a pouco, se tiver um fato, impeachment é um processo político, dada, obviamente, a situação ruim, degradada que está o país, o Congresso pode seguir nesse caminho. Mas aí ele diz assim, olha, se não der tudo isso, o Supremo vai voltar com a reoneração. Vamos só lembrar rapidamente o que aconteceu. Lá no final de abril, o ministro Zanin, ex-advogado do Lula, é preciso citar isso aí, não posso fugir aos fatos, concedeu uma liminar a pedido do Ministério da Fazenda, que mudava completamente o processo, afrontava uma decisão do Congresso Nacional com a volta da reoneração. No final de abril, todos os empresários teriam que sair correndo para refazer as guias de recolhimento, não respeitando a noventena, que é prevista na Constituição, não respeitando a lógica de negociação. Bom, depois entrou-se numa conversa, o governo vai propor uma nova solução. Veio essa coisa absurda, abjeta, de aumentar mais impostos ou mudar as regras. Teve o desfecho negativo. E aí o Lula fala, olha, se não der, o Supremo vai voltar. Mas olha a origem dessa decisão do STF lá atrás. Foi, obviamente, uma coisa combinada entre governo e Supremo, no que a gente chama aqui de consórcio. Ou seja, o presidente Lula
não está governando porque talvez ele não tenha a menor ideia mais do que fazer. Porque talvez ele não tinha ideia nem na época da campanha, porque talvez no plano dele não estivesse ganhar a eleição. Fato é que aconteceu tudo que a gente discute com muita frequência e hoje o país está num limbo, porque quem deveria governar abre mão, joga a responsabilidade para o outro lado, que, enfim, vai tentar encontrar alguma forma para simplesmente deixar o país nos trilhos. Mas Lula já deixou de ser presidente e isso é muito ruim. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ana, a gente pode dizer que o presidente Lula tentou blindar o ministro Fernando Haddad depois de sucessivas derrotas no Congresso? Boa noite. Boa noite, Paula, Piotto, mestres, Augusto Nunes e Alexandre Garcia, toda sexta-feira. Onde você encontra isso? 2 mestres desse quilate. E muito boa noite a todos vocês, audiência querida. Paula, muito pouco a acrescentar ao comentário do Alexandre e do Piotto, mas a velha tática de o sítio não é meu, os pedalinhos não são meus, os vinhos não são meus, segue, né? É um governo que não tem votos no Congresso, principalmente quando as pautas são relacionadas às pautas de cultura, às pautas ideológicas, às pautas de comportamento. Então, é claro, né, o Lula nunca admitiu absolutamente nada, apenas ele colhe os frutos e empurra algumas narrativas, algumas falácias. Eu estava até assistindo hoje de manhã, fiquei muito impressionada, confesso. Um comentarista de de um outro canal de TV a cabo, o nosso querido Alexandre Garcia já passou por lá, ele contradizendo uma colega de bancada, ela enchendo, né, a bola do Lula, dizendo que o Lula ele é muito bom no que ele fala, no que ele se propõe, na pauta ambiental. Ele que agora disse que quer explorar o petróleo, né, no Brasil, mas que ele é muito bom na pauta ambiental, isso, aquilo, e o colega dela disse: olha, está falando demais, ele só fala, na hora de fazer, não faz. E é isso que nós simplesmente vemos. Se passarmos por todas as notícias da semana, o que o Lula disse, o que de fato aconteceu e como o Congresso vota, a conclusão é de que o Lula vive num universo paralelo que não é, com absoluta certeza, a realidade do brasileiro. Augusto Nunes, muito boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotto, minha querida parceira Ana, grande Alexandre Garcia, boa noite a você que nos acompanha. Bom, o Lula fala em agenda econômica do governo. Qual é? Que política econômica o ministro da Fazenda ou da Defesa, não sei, talvez seja um bom ministro da Defesa por sobreviver aos ataques internos, né? Sobrevive às críticas da Gleisi, da extrema esquerda do PT, então talvez seja um bom ministro da Defesa. Agora, como ministro da Fazenda, ele já confessou que numa entrevista anterior à posse que ele não entende de economia. E ele não sabe que agenda econômica é essa, então. Ele não pode falar em sobriedade fiscal com um presidente alojado num hotel, prosseguindo a lua de mel interminável aí, num lugar cujas diárias aí passam de 70 mil reais. Eu digo sempre, é isso que vai pagar as contas do Brasil? Não, mas é o exemplo. O Lula é um mau exemplo ambulante em tudo, principalmente em questões econômicas. Ele não sabe, não entende, nunca estudou nada. Ele teve a sorte de, no primeiro governo, assumir a chefia assumir o comando de um país que estava em ordem. Estava em ordem. Esse pessoal, vários ministros, os mais jovens, nem viveram a época da inflação selvagem. E o Lula escapou dela e agradeceu ao ex-presidente Fernando Henrique, que tinha caído no colo dele uma herança maldita. O Lula só culpa os outros. Ele não atribui
as coisas boas que fizeram, ele assume, que fizeram os antecessores, e culpa até os futuros presidentes pelos pecados que ele comete agora. Então é o seguinte, os empresários, como mostra a reportagem de capa desta edição de Oeste, os empresários estão pensando que o Rubens Romito resumiu numa frase: assim não dá. Assim não dá. Essa frase o Lula entende. E ele ameaça também judicializar de vez as questões políticas, recorrendo ao Supremo. Isso mostra que ele está subordinado a quem de fato comanda o consórcio, não sabe como dialogar com o Congresso, não tem a menor chance de conseguir maioria e vai perdendo apoios, o apoio que tinha, já perdeu em grande parte da frente que aderiu à candidatura dele, seguindo uma espécie, repetindo, né, uma espécie de loucura aí muito frequente. Você, com a mesma pessoa no governo, você quer que as coisas sejam diferentes do que a pessoa faz. O Lula tem sido mais Lula do que nunca. E isso não vai acabar bem para o governo. 18 horas, 6 minutinhos. Não tem assessor, não tem ninguém ali, nem mesmo a própria mulher ali, a Janja, cara, para falar para ele que tá feio, cara. O Lula quer ficar comentando sobre o que ele não entende. Ele quer ficar dando opinião no que ele não entende. Chega a dar assim um nervosismo de ver o cara falar, o cara se pronunciar. Porque tudo que ele fala, pessoal, é errado, cara. Tudo que ele fala ali, ele acaba cometendo alguma coisa de errada. Quer comentar sobre, de novo, ele quer comentar sobre o que está acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia. Uma coisa que ele, né, não conhece, uma coisa que ele não sabe o que está falando. A maioria das coisas que o Lula fala, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe do que está falando, mas ele quer opinar, porque ele acha que a opinião dele vale alguma coisa. Não vale, Lula. Ninguém liga para sua opinião. O que você mais faz é queimar o filme do Brasil na Europa, queimar o filme do Brasil em qualquer país que você vá. Já não basta o cara sair daqui para gastar milhões, para gastar muito dinheiro viajando, muito dinheiro com hospedagem, muito dinheiro com seguranças e comitiva. Não, tudo bem, foi lá gastar, já ninguém consegue barrar esse tipo de coisa. Ele ainda quer dar opinião no que não é de interesse, do que não é de conhecimento dele. Aí a gente, né, olha o nível de presidente que o Brasil tem. O cara pode colocar o Brasil numa guerra. Ele pode falar alguma coisa ali que algum país não gostar e não vai perdoar e pronto. Ele já se meteu lá na guerra do Israel, lá de Israel com o pessoal lá do Hamas. Aí agora se metendo de novo, que já tinha se metido nessa guerra da Ucrânia com a Rússia, agora ele dá outra opinião. Incrível esse barbudinho, né? Governo Lula edita medida provisória que beneficia a empresa dos irmãos Batista no setor de energia de jornal. Isso aí é clichê. Isso aí eu já estou acostumado de ver isso aí. Da mesma forma como eles banalizaram a Lava Jato, agora vocês podem ter certeza que esse pessoal aí que foi tudo condenado lá na Operação Lava Jato, vai aparecer todo mundo aí agora de amizadezinha com o Lula, porque vai parecer normal, já que a Lava Jato foi a errada da história, a Operação Lava Jato. Agora todo mundo que foi condenado é inocente. Inclusive os irmãos batistas aí, ó. Agora vai ser beneficiado pelo governo Lula. Normal, né? Incrível que quando estava o Bolsonaro no poder não tinha nada disso. Agora surgiu o MST, surgiu esses pessoal aí da Lava Jato, surgiu tudinho, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!